Metalurgia. A metalurgia é a ciência composta por um conjunto de conhecimentos empregados na transformação de minérios em metais e ligas metálicas, além de sua aplicação na indústria, onde estes passam por alterações de propriedades através de processos como fundição e tratamentos térmicos, até o uso que lhe é designado. Na pré-história, o ser humano vivia em pequenos grupos nômades. A preocupação com a sobrevivência num ambiente natural e hostil era crucial. Caçar, pescar, procurar frutas e raízes, fugir de animais perigosos e abrigar-se das variações climáticas faziam parte do cotidiano do homem pré-histórico. Tais dificuldades permitiam ao homem adquirir conhecimentos para o desenvolvimento de técnicas para a produção de ferramentas agrícolas, lanças e facas. A descoberta dos metais como cobre, bronze e ferro é denominada a Idade dos Metais. Essas descobertas revolucionaram o mundo antigo e permitiu a criação do mundo que conhecemos hoje. No período neolítico, as ferramentas eram feitas majoritariamente de pedras. Em meio à extração dessas pedras, encontrou-se uma pedra avermelhada que alterava sua forma por meio de golpes. Essa pedra, na verdade, era um metal que hoje é denominado cobre, um metal de fácil usinabilidade e que, quando aquecido, tornava-se ainda mais maleável. Além da martelada, o conhecimento da fusão do cobre permitiu a produção de peças mais refinadas. Desenvolveu-se técnicas para derreter e moldar o cobre através de peças cerâmicas, para produzir utensílios mais resistentes. A fusão do cobre permitia a adição de elementos de liga. Ao adicionar estanho, dava-se origem ao bronze, que promoveu uma revolução nos instrumentos de trabalho de guerra. O bronze foi descoberto isoladamente em várias regiões e em épocas diferentes. Cada civilização passou a fabricar e processar esse metal de forma própria. Não tardou a substituição de ferramentas de pedra e cobre pelas de bronze, que garantiam maior resistência estrutural e durabilidade. Além desses usos, era matéria-prima para a produção de sinos e estátuas, pela facilidade de fundição e acabamento. A substituição do bronze pelo ferro demorou, pois era difícil produzir peças de ferro, localizar o mineral, extrair, proceder à sua fundição a temperaturas altas e depois forjá-lo eram grandes dificuldades. A metalurgia do ferro foi se aprimorando e logo um grande avanço com relação à idade do bronze foi verificado. O uso do ferro na fabricação de instrumentos agrícolas possibilitou um significativo aumento na produção de alimentos e o desenvolvimento das cidades. Primeiras descobertas. Com a descoberta dos metais, esse material passou a ser utilizado para a fabricação de utensílios. Provavelmente, a primeira produção de metal foi obtida acidentalmente ao se colocar minério de estanho ou de cobre em uma fogueira. O calor emitido por uma simples fogueira seria o suficiente para purificar esses minérios e produzir o metal. O ouro, um dos metais mais valiosos, foi descoberto pelo fato de sua beleza e também por ser encontrado sempre em forma de pepita brilhante que chamavam a atenção. O ouro começou a ser utilizado como ornamento, como moeda de troca e também como uma forma de acumular riquezas. Primeiros equipamentos e produtos da antiguidade. Na antiguidade, os metais foram utilizados como forma alternativa e mais eficiente para a produção de utensílios e ferramentas, substituindo a pedra. Algumas atividades, como a agricultura e construção, foram afetadas diretamente pelas novas peças metálicas. Para a agricultura, criou-se foices, facas e arado de ferro, e para a construção, criou-se martelos e soquetes metálicos. Sabendo das vantagens dos metais sobre os outros materiais, como pedra e madeira, os utensílios passaram a ter maior durabilidade e maior eficiência. Armas passaram a ser produzidas com metais. Os povos que tinham domínio sobre os materiais metálicos eram considerados os mais poderosos por possuírem armamentos como espadas, armaduras e lanças. A evolução dos processos metalúrgicos. A descoberta da combinação, ou seja, a união de diferentes tipos de materiais ou óxidos, levados a temperaturas do fogo, originava um novo tipo de material, o metal, sendo o primeiro o bronze. A partir desse ponto, o objetivo de se obter uma maior temperatura levou à utilização de fornos de barro para a produção de ferro, que chegavam a temperaturas de até 1130 graus Celsius, que é insuficiente para serem considerados alto-fornos.
A partir do ano 500, houve um grande aumento na utilização da metalurgia, principalmente para a produção de armamentos. Já nos séculos XVI e XVII ocorrem grandes alterações na metalurgia. O aumento da altura do forno e da relação carvão-minério dá origem ao alto forno e a possibilidade de se obter ferro fundido. Assim, ocorre a divisão entre metalurgia extrativa e metalurgia de transformação. Com o grande crescimento da indústria metalúrgica e do consumo de ferro, começa a utilizar quantidades absurdas de carvão vegetal a ponto de devastar várias florestas na Europa. Então foi nessa época que o carvão mineral começou a ser utilizado pela indústria metalúrgica. A metalurgia pode ser dividida em metalurgia extrativa, que é a extração e beneficiamento, a metalurgia física, que são os fundamentos dos fenômenos metalúrgicos, e a metalurgia de transformação, que são os processos de fabricação de produtos e componentes metálicos. Processos de conformação dos metais. Os processos metalúrgicos têm como etapa importante a conformação do material, em que recebe o formato necessário para continuar a linha de produção ou seu formato final. Com relação aos metais, a etapa de conformação é facilmente realizada, obtendo-se formatos úteis, como tubos, barras e chapas finas, o que explica sua grande importância na tecnologia moderna. Ao longo dos anos foram desenvolvidos centenas de processos para a conformação mecânica dos metais, podendo ser classificados em algumas categorias baseadas nos tipos de forças aplicadas ao material durante o processo. Processos do tipo compressão direta, processos de compressão indireta, processos do tipo trativo, processos de dobramento e processos de cisalhamento. No primeiro tipo, a força é aplicada à superfície do material, fazendo-o deformar perpendicularmente à direção da compressão, sendo os dois principais processos desse tipo o forjamento e a laminação. Já no segundo processo, a compressão acontece indiretamente pela reação do material com uma matriz, como acontece nos processos de extrusão, trefilação e embutimento profundo. O processo do tipo trativo pode ser visualizado no estiramento, em que a chapa fina é dobrada formando os contornos da matriz. Já o dobramento ocorre pela aplicação de momentos fletores à chapa e cisalhamento pela aplicação de forças cisalhantes suficientes para romper o metal. Os três principais processos de conformação metálica que abordaremos aqui são a extrusão, a laminação e o forjamento. Extrusão. O processo de extrusão consiste na redução de um bloco de metal na sua seção transversal pela aplicação de pressões elevadas, forçando-o a escoar através do orifício de uma matriz. Geralmente é usado para produzir barras cilíndricas ou tubos vazados, mas podem ser produzidas seções transversais de forma irregular nos metais mais facilmente extrudáveis, como o alumínio. O processo mais comumente realizado é a extrusão a quente, mas alguns metais também podem ser extrudados a frio. Laminação. Além da extrusão, um importante processo metalúrgico é a laminação. É um processo de conformação no qual o material passa entre rolos, sendo mais usado na prática, porque apresenta uma alta produtividade e um controle dimensional do produto acabado que pode ser bastante preciso. Pode ser realizada a laminação a quente ou a frio, dependendo do metal a ser conformado. Forjamento. Forjamento é a mais antiga arte de transformação de metais, tendo sua origem ligada aos primitivos ferreiros dos tempos bíblicos. Consiste na transformação dos metais numa forma útil por prensagem ou martelagem. Ao longo do desenvolvimento da tecnologia, principalmente a partir da Revolução Industrial, os braços dos ferreiros foram substituídos por máquinas de forja capazes de fazer peças que variam em tamanho. Veremos agora alguns exemplos de materiais que foram produzidos através dos processos citados anteriormente. O primeiro produto é chamado de biela. É uma haste de aço forjado muito utilizada em automóveis, caminhões e aviões, como uma peça de ligação entre o êmbolo e o eixo da manivela. Mais centralizado, temos diversas peças de alumínio com vários formatos, todas obtidas através do processo de extrusão, amplamente utilizadas em veículos e outros meios de transporte. Em seguida, tem-se os fios de cobre, que são comuns em nosso dia a dia, sendo utilizados na condução de energia elétrica, e, para a produção desses fios, utiliza-se o processo de trefilação. Mecânica. A mecânica é o ramo da física responsável pelo estudo do movimento dos corpos no espaço, sua evolução temporal, seus deslocamentos a partir da ação de forças,
os efeitos posteriores sobre o seu ambiente e as equações matemáticas envolvidas nesse movimento. A mecânica subdivide-se em 3 áreas diferentes: a mecânica clássica, que estuda cinemática e dinâmica, a mecânica quântica e a mecânica relativística. Galileu Galilei, Johannes Kepler e Isaac Newton foram os principais nomes que remontam às civilizações antigas que estudaram a mecânica clássica. Estruturas cristalina e amorfa. Os materiais sólidos podem ser classificados de acordo com a regularidade segundo a qual os seus átomos ou íons estão arranjados em relação aos outros. O material cristalino é aquele em que os átomos estão posicionados em um arranjo repetitivo e periódico ao longo de grandes distâncias atômicas, ou seja, existe uma ordem de longo alcance tal que, na solidificação, os átomos vão se posicionar em um padrão tridimensional repetitivo, no qual cada átomo está ligado aos seus átomos vizinhos mais próximos. Já os materiais amorfos são os que são carentes de um arranjo atômico regular e sistemático ao longo de distâncias atômicas relativamente grandes. Algumas vezes, esses materiais são chamados de líquidos superresfriados por causa da semelhança de sua estrutura atômica à de um líquido. Para melhor visualizar a estrutura cristalina, observemos essa animação. Nela, é possível perceber que os átomos com arranjo periódico e repetitivo são organizados de tal forma que é possível separar uma amostra cúbica do que seria toda a cadeia cristalina. As estruturas amorfas, por outro lado, não possuem um arranjo tridimensional possível e apresentam desorganização atômica, como mostram as imagens. Propriedades mecânicas. Os materiais em suas situações de uso estão sujeitos a cargas ou forças, sendo necessário saber suas características para que suporte essas aplicações. Assim, essas características, chamadas propriedades mecânicas, refletem a relação entre a resposta ou deformação do material a uma carga ou força aplicada. As propriedades mecânicas são verificadas pela realização de experimentos de laboratório projetados para reproduzir o mais fielmente possível as condições de uso. As principais propriedades mecânicas são a elasticidade, que é a capacidade do material ser deformado elasticamente sem atingir o campo plástico e a relação entre tensão e deformação elástica, a ductilidade, que é a capacidade do material ser deformado plasticamente sem atingir a ruptura, e a fragilidade, que é o comportamento oposto à ductilidade. Além dessas, a fluência, que é a capacidade do material se deformar lentamente quando submetido a tensões menores que a de escoamento sob temperaturas elevadas, e a tenacidade, que é a capacidade de um material em armazenar energia sem se romper, podendo ser quantificada pela área sobre a curva tensão versus deformação. Comportamento dos materiais. Quando os materiais sofrem a ação de uma carga, sua resposta caracteriza seu comportamento mecânico, em função da capacidade do mesmo de suportar ou não uma deformação plástica, o qual pode ser chamado de dúctil ou frágil. A ductilidade de materiais é a capacidade de suportarem grandes níveis de deformação antes da ruptura sob níveis altos de tensão. O nível de ductilidade é importante para a engenharia, pois possibilita que todas as tensões localizadas sejam distribuídas ao longo do material. Os gráficos mostrados apresentam o comportamento sob tensão de um aço com baixo carbono e uma liga de alumínio até o momento de ruptura. Enquanto que materiais frágeis possuem pouco ou praticamente nenhum escoamento. Na ausência de um escoamento localizado, para materiais frágeis, as tensões localizadas crescem até o surgimento de trincas nos pontos concentradores de tensão, cuja propagação acontece de forma rápida. A fragilidade dos materiais não é uma propriedade intrínseca dos metais, podendo variar conforme mudanças de temperatura ou do tipo de ensaio aplicado. Regime plástico e elástico. O comportamento sob tensão é fundamental na identificação das propriedades de um material. A resposta de um material sob tensão está relacionada com a propriedade do material em se deformar elasticamente ou plasticamente, como podemos ver no gráfico ao lado. Regime elástico. Um material exibe comportamento elástico quando, ao ser submetido a esforços mecânicos, apresenta deformações não permanentes, ou seja, ao remover as tensões, o material retorna às suas dimensões originais. O comportamento elástico de um material está ligado à lei de Hooke,
que estabelece que sua deformação varia linearmente com a tensão aplicada. A relação entre a tensão aplicada e a deformação resultante é denominada módulo de elasticidade. É interessante também abordar que quanto maior for a temperatura, menor será o módulo de elasticidade. Regime plástico. Um material exibe comportamento plástico quando é submetido a tensões mais elevadas e suas dimensões são alteradas permanentemente, ou seja, o material não retorna às suas dimensões originais uma vez cessados os esforços. Ao nível atômico, planos de átomos são deslocados permanentemente de suas posições originais. Existem dois mecanismos de deformação plástica: deslizamento de planos cristalinos e maclação. Exemplo de deformação plástica por deslizamento, que caracteriza-se pelo movimento de uma parte do cristal em relação à outra, que acontece em torno de planos atômicos compactos. Exemplo de deformação plástica por maclação. Neste processo, parte da rede cristalina é deformada, de modo que a mesma forma uma imagem especular da parte não deformada. Exemplos de mecânica. Os conhecimentos em fenômenos físicos são aplicados, por exemplo, em estruturas na construção civil, onde deseja-se saber a quantidade de esforços que uma viga terá de aguentar, e também em outros setores, como automobilístico e aeronáutico, pois quantificam os esforços e como serão distribuídos. Metalurgia mecânica. Como vimos, a metalurgia é a ciência empregada na transformação de minérios em metais e em ligas metálicas, até o uso que lhe é designado. Também sabe-se que a mecânica é o ramo da física que descreve os movimentos dos corpos no espaço quando sujeitos a forças externas. Portanto, ao se estudar a metalurgia mecânica, o interesse está em conhecer o comportamento e a resposta de materiais metálicos a forças aplicadas, ou seja, como os processos metalúrgicos influenciam na microestrutura e alteram seu desempenho. Essa definição foi proposta por George E. Dieter, autor do livro Metalurgia Mecânica, escrito para Engenharia Mecânica e Metalúrgica. Atualmente, Dieter é professor emérito de Engenharia Mecânica e atua na Universidade de Maryland. Seu livro é composto por 4 partes. Dieter assume como fundamentos de mecânica conceitos de tensão e deformação e fundamentos da metalurgia aspectos estruturais como deformação plástica e fratura, com ênfase o estudo do escoamento e fenômenos que o seguem. Até hoje, essa área é pouco definida, podendo acarretar em uma gama de significados. Alguns a restringem ao regime plástico e conformação de metais, enquanto outros aos aspectos da metalurgia física ou até mesmo áreas matemáticas.